Matemática com a professora Milena Nicodemos. Na aula de hoje, iremos trabalhar as páginas 177 a 180. Iremos trabalhar a grandeza e medida de comprimento. Então, prepare o seu material e vamos à aula. Iniciando aqui na página 177, nessa página nós vamos falar aí sobre a grandeza, comprimento e algumas unidades de medida. Então, a gente inicia conhecendo palmo, pé e passo, que são grandezas de medidas de comprimento, né, que eram utilizadas aí no passado, né? As pessoas mediam as coisas através do palmo, do pé e do passo. Mas, professor, o que é o palmo, o que é o pé e o que é o passo? Então, vejamos. O pé é a medida do nosso pé, o palmo é a medida da nossa mão e o passo é a medida da nossa passada, ok? Então, antigamente se utilizava os pés, o palmo e o passo para medir as coisas. E aí, na página 177, a gente vai utilizar essas partes do corpo para fazer medições. Como nós não estamos na escola, você vai medir coisas na sua casa. Vejam, usando o seu palmo, meça o comprimento do lado maior de sua carteira e registre a medida aqui. Então, você vai medir a sua mesa, tá? A mesa aí da sua casa e vai descobrir, né, o lado maior, quantos palmos do tamanhozinho da sua mão essa mesa mede. Aí você vai colocar aqui, ó, quantos palmos deu. Letra B. Usando o seu pé, meça a largura da porta da sala de aula. Então, você vai medir a largura da porta aí da sua casa. Vai colocar aqui quantos pés deu essa medida aí da porta da sua casa. Letra C. Usando o seu passo, meça a largura e o comprimento da sala ou do seu quarto aí da sua casa. Medida da largura e do comprimento. Professora, eu não sei o que é largura e eu não sei o que é comprimento. Então, ó, geralmente a sala, um quarto, um cômodo da sua casa, ele é quadrado, né? Então, nós temos a largura é essa aqui, ó, nesse sentido, tá? Essa é a largura que a gente mede na horizontal. E o comprimento é esse aqui, nesse sentido que eu estou marcando para vocês, que a gente mede na vertical. Aí você vai colocar aqui, ó, a medida da largura em passos e a medida da largura, né? Ou a medida e o comprimento, que é esse aqui é o comprimento e esse é a largura, em passos também. Entendido? Na questão 2, é apenas uma atividade oral, né, que diz assim, os resultados da atividade anterior podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Por quê? Se você medir aí a mesa com os seus palmos, por exemplo, vai dar 10 palmos, e sua mãe medir com os palmos dela, vai ser diferente. Por que que vai ser diferente? Porque as partes do corpo de cada um de nós têm uma medida diferenciada. Por isso, né, quando a gente usa essa forma de medir, difere de uma pessoa para outra, porque nossos tamanhos são diferentes. Questão 3. Coloque 2 objetos no chão que distem, ou seja, que meçam 3 de seus passos um do outro. Então, você vai colocar um objeto, vai dar 3 passos e vai colocar o outro objeto. E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Em seguida, meça essa distância usando o seu pé. Depois de você distanciar 3 passos, você vai medir usando o pé. Então, é um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro, ok? Questão 4. Use uma caneta para medir os seguintes comprimentos. O comprimento do lado maior da sua mesa e o comprimento do lado menor da sua mesa. Aí você vai colocar quantas canetas deu o lado maior e quantas canetas deu o lado menor, ok?
A questão 5 não precisa você fazer, tá? Que é para você medir a altura de um colega, mas não tem necessidade de fazer. Eu vou até marcar aqui com um X, não tem necessidade de fazer a questão de número 5. Agora a gente vai aqui para a página 178, para a questão 1. E aqui a gente fala de centímetros. Aqui a gente já vai utilizar instrumentos de medida de comprimento. Então, o centímetro, a gente mede ele através da régua ou da fita métrica, tá bom? Então, para medir pequenos comprimentos, podemos usar a unidade padronizada de medida chamada centímetro. Então, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, e eles estão, aqui nós temos na horizontal, na diagonal e na vertical, e todos estão marcando 1 centímetro. A régua é um instrumento usado para medir comprimentos. Por exemplo, a régua desta foto está graduada até 15 centímetros, ou seja, ela mede 15 centímetros. E a medida do comprimento do lápis é 10 centímetros. Então, esse lápis que nós temos aqui na imagem está medindo 10 centímetros. Agora, você, com uma régua, meça e escreva a medida do comprimento em centímetros da árvore e dos objetos da foto. Então, você vai pegar uma régua e vai medir os centímetros de cada objeto aqui dessa foto, tá bom? Você vai botar aqui no livro a régua e vai descobrir quantos centímetros tem cada uma dessas imagens. Na questão 2 é uma atividade oral, ou seja, que é só para você pensar. As medidas encontradas na atividade anterior devem ser as mesmas para todos os alunos. Por quê? Então, na próxima aula, a gente conversa sobre essa letra A. E a letra B, qual dessas unidades é mais conveniente para medir um comprimento? O palmo ou o centímetro? Por quê? Então, é mais conveniente a gente usar nosso palmo para medir as coisas ou o centímetro? Como eu expliquei, o palmo ele difere de uma pessoa para outra. Então, é mais conveniente a gente usar qual dessas unidades de comprimento? O centímetro, porque o centímetro ele é uma unidade padrão. Então, se você pegar um lápis e medir com uma régua, e seu amigo pegar o mesmo lápis e medir com a régua, vai dar o mesmo tamanho em centímetros. Mas se você usar seu palmo, pode ser que dê, né? Vamos supor que na mesa. Numa mesa, com o seu palmo, deu 10 palmos, mas com o palmo do seu colega, deu 12 palmos. Então, difere. Então, é melhor usarmos a unidade padrão, que é o centímetro. Aqui na página 179, nós vamos fazer aí a questão 3, também falando de centímetros. E você precisa utilizar uma régua. A casa de Fausto fica entre a padaria e a farmácia. Então, nós temos aqui a padaria e a farmácia, e a casa de Fausto fica aqui, entre as duas, no mesmo lado da rua. No mapa da cidade, a distância da casa até a padaria mede 6 centímetros. Então, aqui é a distância que você vai iniciar. Localize e desenhe a casa de Fausto. Aqui, no cantinho da padaria, você vai contar 6 centímetros nesse espaço para encontrar a casa de Fausto, tá bom? Cada quadrinho desse mede 1 centímetro. Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no meu já está marcado aí esse pontinho, que significa que aqui é a casa de Fausto. Você pode anotar bem aqui em cima, casa de Fausto. Letra B. Agora complete. No desenho, a distância da padaria até a farmácia mede... Aí você vai usar a régua novamente. A distância da padaria aqui, desse cantinho da padaria até o cantinho da farmácia, mede quantos centímetros? E a distância da casa de Fausto até a farmácia mede quantos centímetros? Aqui é a casa de Fausto, até o cantinho aqui da farmácia, vai dar quantos centímetros? Logo, aqui na letra C, a casa dele fica mais perto da padaria ou da farmácia? Você vai descobrir aí. Questão 4. Estimativa. Observe as linhas retas coloridas. Letra A.
faça estimativas da medida de comprimento dessas linhas em centímetros e registre-as na tabela. Em seguida, meça com uma régua e escreva os valores exatos. Então, o que é uma estimativa, professora? Você vai dizer assim, eu acho que a linha verde tem 3 centímetros. Aí você vai colocar aqui a estimativa, o que você acha que ela mede. Aí depois você coloca aqui, a estimativa 3. Vou colocar aqui para vocês. Eu acho que essa régua mede 3 centímetros, né? Essa linha verde mede 3 centímetros. E qual é o valor exato? Aí eu vou lá no livro com a régua e vou medir. E aqui eu vou marcar o valor exato da linha verde. E aí você descobre se acertou ou não, tá? Então, é assim que você vai fazer aqui na questão 4. Letra B da questão 4. Quantas das 3 estimativas você acertou? Então, você disse que aqui tinha 3 centímetros. Se realmente o valor exato for 3 centímetros, você acertou. Aí você vai ver quantas das estimativas você acertou. Letra C. Agora desenhe aqui uma linha azul com 5 centímetros de medida de comprimento. Então, aqui nesse espaço em branco, você vai colocar a sua régua e vai desenhar com a coleção azul uma linha de 5 centímetros, utilizando a régua, tá bom? E aqui na última página, 180, nós vamos brincar. Brincando também, aprendo. Em busca do bem-te-vi. Bem te ouço, bem te vi. Onde está cantando assim? Em que árvore te encontro? Bem te vi, eu bem te vi. Um bosque tem lindas árvores. Uma das árvores tem um lindo passarinho que adora cantar. É um bem te vi. Em que árvore ele está? Entre no bosque pelo portão do sol. Siga as instruções, trace o percurso no mapa do bosque e localize a árvore e contorne-a. Use o centímetro como unidade de medida. Então, aqui tem o portão do sol. Cada pontinho preto desse, ó, a distância de um para o outro é 1 centímetro. E aqui nós temos as instruções. Se você vai entrar no portão do sol, você vai entrar aqui nesse primeiro pontinho preto. Ele diz assim, ó, ande 3 centímetros para cima. Você vai contar. 1, 2, 3. Porque a distância de um pontinho preto para o outro dá 3 centímetros. Aí ele diz, ó, vire à esquerda e ande 4 centímetros. Vire e ande 1 centímetro para cima. Vire à direita e ande 8 centímetros. Vire e ande 2 centímetros para cima. Quando você chegar aqui na quinta instrução, você vai chegar na árvore onde está o bem-te-vi. Então, é um desafio aí para vocês, tá bom? Podem utilizar a régua também, tá? A partir aqui do portão do sol, você vai marcando 3 para cima, vai marcando à esquerda, e assim você vai encontrar aí qual é a árvore correta. Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula com a correção dessa atividade.